Mas na aula de hoje, o objetivo principal é buscar entender o porquê, muito se fala, né, que os isquiotibiais, eles não têm uma atividade eletromiográfica alta durante a execução do agachamento e suas variações, né, e também não tem aumento de volume muscular significativo, ou muitas vezes nem ocorre esse aumento de volume muscular nos isquiotibiais, principalmente aqueles que são biarticulares, né, mas os isquiotibiais como um todo. Então, inicialmente, para a gente conseguir entender o porquê desse comportamento, eu vou trocar de tela aqui com vocês e eu vou mostrar um ponto importante para a gente entender, é que os isquiotibiais, eles são biarticulares. Isso é um ponto fundamental para a gente entender o porquê que esse grupo muscular, ele não tem uma atividade eletromiográfica alta, ou uma atividade mioelétrica alta durante a execução do agachamento, e também entender por que esse grupo muscular não tem ganhos de hipertrofia significativos. Eu vou botar os isquiotibiais aqui como um todo, a gente está usando o Muscular Motion como representação. E o que vocês podem notar aqui, ó, que os isquiotibiais, os semitendinoso, semimembranoso, que estão na parte mais medial do segmento coxa, aqui a gente está numa visão posterior, obviamente, né? Os isquiotibiais ficam na face posterior do segmento coxa. A gente observa o quê? Que o semitendinoso e o semimembranoso, aqui vamos fixar a nossa informação sobre, por exemplo, aqui o semitendinoso, semimembranoso, né? Onde ele tem a sua origem na tuberosidade isquiática, ou seja, lá na pelve. E também a gente tem o semitendinoso, e ele tem a sua origem também lá na tuberosidade isquiática, assim como, por fim, o bíceps femoral cabeça longa, que tem a sua origem na tuberosidade isquiática, né? Mas a face mais lateral do segmento coxa. Obviamente, as suas inserções, ou outro ponto de fixação, ele tem variabilidade, mas ele passa pela articulação do joelho posteriormente, e ele se fixa na tíbia. Por exemplo, aqui com bíceps femoral cabeça longa, próximo à tíbia, né? Ou seja, na cabeça da fíbula. Já o semitendinoso aqui, ó, ele tem seu ponto de inserção ou outro ponto de fixação no côndilo medial da tíbia, e por fim, o semimembranoso, ele tem a sua ponto de fixação, o seu ponto de inserção do côndilo medial da tíbia, no lado mais posterior. Mas, enfim, em resumo, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que esses isquiotibiais, esses músculos que participam, o que compõem o grupo isquiotibial, semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral cabeça longa, eles transitam posteriormente tanto pela articulação do quadril, que está aqui, ó, representado. Então, posteriormente, aqui a gente tem o fêmur, tem a cabeça do fêmur, o colo femoral. Então, ele transita posteriormente a articulação do quadril e transita também posteriormente em relação à articulação do joelho. Então, a capacidade dos isquiotibiais, quais são os movimentos que eles produzem? Eles produzem, então, movimento de extensão do quadril. Por quê? Porque eles estão posteriormente ao eixo lateral, onde ocorre a extensão, a flexão e a extensão do quadril. Então, eles têm um braço de alavanca para produzir a extensão do quadril, como também tem um braço de alavanca para produzir o movimento de flexão do joelho também no plano sagital, e tem como eixo o lateral, porque eles estão posicionados, ou eles transitam, eles têm o seu ventre muscular via tendão também, e tem o seu ventre muscular posicionado posteriormente à articulação do joelho. Então eles têm a capacidade, eles têm um braço de alavanca muscular, um braço muscular, para produzir o movimento de flexão do joelho. Então, fixada essa primeira ideia, o que é, Carlos? Vamos lá. Então, os isquiotibiais como um todo produzem um movimento de extensão do quadril e produzem um movimento de flexão do joelho. Obviamente, o glúteo máximo também participa, assim como outros músculos, o adutor magno também participa do movimento de extensão do quadril. E esse adutor magno, o grande adutor, a gente vai ter um ponto importante aqui, citar no final da nossa aula. Mas vamos voltar, então, lá para a nossa representação do agachamento. Eu vou maximizar a nossa tela aqui e eu vou soltar o vídeo para vocês. Então, eu vou pedir para vocês observarem dois pontos importantes durante a execução do agachamento. Olha só, durante a fase excêntrica do movimento, que é a resistência que produz essa fase, então o que acontece? Acontece uma flexão do quadril com uma flexão do joelho. Ó, flexão do quadril com uma flexão do joelho. E na fase concêntrica do movimento ocorre uma extensão do quadril com uma extensão do joelho. Obviamente tem um movimento na articulação do tornozelo, dorsiflexão na fase excêntrica e uma flexão plantar na fase concêntrica do movimento, mas a nossa ideia é fixar hoje na articulação do quadril e na articulação do joelho. Pois bem, Carlos, olha só, olha lá um ponto importante.
Lembra que os isquiotibiais são extensores do quadril e flexores do joelho? Então, o que acontece? Na fase excêntrica do movimento, que é esse ponto aqui, esse movimento agora aqui que está acontecendo, o que ocorre? Vou fixar um pouquinho aqui, vou parar um pouco o vídeo. Então, ocorre o quê? Ocorre uma flexão do quadril, e essa flexão do quadril produz, então, um alongamento dos isquiotibiais nessa articulação. Então, os isquiotibiais estão alongando, obviamente, estão alongando sob tensão para frear o movimento produzido pela resistência. O que é a resistência? A resistência é essa barra e as anilhas que são colocadas sobre ela. Então, durante a fase excêntrica do movimento, na articulação do quadril, ocorre uma flexão do quadril produzido pela resistência e não por ação muscular, ponto importante ser frisado, mas os isquiotibiais estão alongando sob tensão na articulação do quadril. E olha que interessante, pessoal, lá na articulação do joelho, o que está acontecendo? Os isquiotibiais estão encurtando, porque o joelho está flexionando, mas é um encurtamento passivo, ou seja, não são os isquiotibiais que estão produzindo movimento de flexão do joelho. Então, esse movimento, ponto importante agora aqui, esse movimento de flexão do joelho está acontecendo em virtude da resistência a produzir este movimento. Então, os isquiotibiais estão alongando sob tensão na articulação do quadril e estão, principalmente os biarticulares, né, semitendinoso, semimenoso e bíceps femoral cabeça longa, e na articulação do joelho, o que ele está? Ele está encurtando mais uma forma passiva. Então, os isquiotibiais não têm um alongamento forte durante a fase excêntrica do movimento. Gravem bem esse ponto. Pois bem, vamos para a fase concêntrica do movimento agora. O que acontece? Vamos lá, ó, subiu, acendeu o movimento. Vamos de novo. Desceu, fase excêntrica, acendeu o movimento. O que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu, então, uma extensão do quadril, tá? E aconteceu também uma extensão do joelho, como frisado no começo dessa animação aqui que eu mostrei para vocês. Então, os isquiotibiais, nessa fase do movimento, o que acontece? Eles encurtam na articulação do quadril. Encurtam por quê? Porque eles estão extensores da articulação do quadril, e eles passam posteriormente à articulação do quadril, então eles têm a capacidade de produzir essa extensão do quadril, obviamente, juntamente com o glúteo máximo, que é o principal extensor do quadril, então ele produz a extensão do quadril, como também, agora que eles, então, nessa articulação do quadril, ele encurta, nesse momento, durante a fase excêntrica. No entanto, na articulação do joelho, o que acontece? Ele alonga, porque os isquiotibiais são flexores do joelho. Então, ele está alongando nessa articulação do joelho, perfeito? Então, o que acontece, pessoal? Os isquiotibiais, durante a fase concêntrica do movimento, também não têm um encurtamento forte, porque em uma articulação ou em um ponto que eles são fixados, eles encurtam, mas no outro ponto eles são aliviados, eles alongam. Então, o que acontece? Eles não têm nem um alongamento forte, uma tensão forte durante a fase excêntrica e nem um encurtamento forte durante a fase concêntrica do movimento. Então, os isquiotibiais, eles praticamente ficam numa posição isométrica. Eles não têm nem um alongamento forte e nem um encurtamento forte. Esses dois fatores, um alongamento forte e um encurtamento forte, eles produzem um estresse grande para o músculo. E isso parece, então, justificar o porquê que não se tem uma atividade eletromiográfica alta durante o agachamento para os isquiotibiais, porque eles não têm nenhum alongamento e nenhum encurtamento forte, e isso também parece ser o fator que explica esses menores ganhos de hipertrofia muscular, o aumento de volume muscular para os isquiotibiais, mostrado principalmente pelo estudo do cubo. Ponto importante aqui, pessoal, o estudo do cubo de 2009, o que ele analisou? Ele analisou um agachamento a fundo, e um agachamento até 90 graus com a coxa paralela ao solo. E para ambos os agachamentos não se observou ganhos significativos de hipertrofia muscular para os isquiotibiais, tá? Um ponto importante ainda do estudo do cubo que eu acho relevante para essa nossa aula de hoje é que quando se fez o agachamento mais a fundo, ou seja, passou da coxa paralela ao solo, ou 90 graus de flexão do joelho, o que aconteceu? Aconteceu que o glúteo máximo teve ganhos maiores de hipertrofia em relação ao agachamento paralelo ao solo. Outro ponto importante, pessoal, que muitas pessoas confundem é em relação ao adutor magno. O adutor magno, em amplitudes maiores de flexão do quadril, principalmente no agachamento a fundo, ele também tem um componente de extensor do quadril. Então, esse músculo, sim, quando se agacha fundo, se produz maiores ganhos de hipertrofia quando você faz o agachamento paralelo, ou praticamente mais ou menos 90 graus de flexão do joelho. Então, a dor muscular tardia que muitas pessoas sentem quando fazem um agachamento a fundo, principalmente na face mais medial, posterior
do segmento coxa é muito possivelmente em virtude de um forte estresse produzido no adutor magno. E esse estresse produzido, ele se repercute quando o agachamento mais a fundo e maiores ganhos de hipertrofia para esse grupo muscular. Perfeito, pessoal. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, vocês podem se comunicar aqui no YouTube. Um grande abraço. Seguimos em frente, evoluindo. Olha só, valeu. O Treino em Foco está lançando um curso bala, musculação, guia da prescrição, do básico ao avançado. O que vai ter nesse curso? Fisiologia, bioenergética, biomecânica, os sistemas de treinamento, todo esse mar de informação que nós vamos organizar, traduzir num curso para te ajudar. Quer ser um dos primeiros a ficar sabendo sobre o nosso curso? Faz o teu cadastro aqui, que toda vez que nós lançarmos uma nova turma, tu vais ficar sabendo.